A exaustão tem um som. É o zumbido baixo e constante das lâmpadas fluorescentes de um corredor de hospital às 3 da manhã. Um som que se infiltra no seu crânio e te lembra que você está acordado há 28 horas. Eu estava encostado no balcão de enfermagem do 3º andar do Hospital Universitário das Clínicas, o HC, o maior complexo hospitalar da América Latina. Um labirinto de concreto e vidro onde vidas começam, terminam e, às vezes, ficam presas no meio do caminho. Sou médico residente e até essa noite minha maior preocupação era não cometer um erro de diagnóstico por causa do cansaço. Agora, minha única preocupação é sobreviver até o nascer do sol. Tudo começou quando a energia do nosso setor, a ala norte, piscou e morreu. Não foi um apagão geral. As luzes de emergência, fracas e esverdeadas, entraram em ação, mas todo o resto se foi. Os monitores, os computadores, as portas automáticas. Um silêncio pesado e anormal desceu sobre o andar, quebrado apenas pela minha própria respiração. O relógio digital no meu pulso marcava 3h17. Eu estava sozinho, no plantão do andar, cobrindo um colega. Tentei as saídas de emergência. Trancadas, correntadas por fora, o que era uma violação bizarra de todos os protocolos de segurança. Meu celular, sem sinal. O Wi-Fi do hospital, sempre instável, estava completamente morto. Eu estava ilhado, no 3º andar. Foi quando eu ouvi um arrastar lento e úmido vindo do final do corredor, da escuridão onde as luzes de emergência não alcançavam. Um som que fez cada pelo do meu corpo se eriçar. Não era um paciente, não era humano. Recuando em pânico, minha mão esbarrou em algo no balcão. Um prontuário médico antigo, de capa dura e amarelada, que definitivamente não estava ali um minuto antes. Na etiqueta, escrito com uma caligrafia elegante, mas trêmula, dizia Prontuário 0. Abri. Não eram registros de um paciente, eram regras. Regras para sobreviver ao plantão silencioso no HC. Entre 4 e 5 horas da manhã é o horário da ceia. Não se aproxime da antiga cafeteria do subsolo. Os sons que você ouvir não são da cozinha. Se ouvir um código azul anunciado pelo sistema de som, mas os alto-falantes estiverem desligados, tampe os ouvidos. É uma isca. Ela quer companhia. Seu Aníbal, o segurança noturno, não está aqui para proteger você. Se o encontrar, finja estar dormindo ou inconsciente. Não o encare e, sob nenhuma hipótese, deixe que ele toque em você. As bolsas de soro nos carrinhos de medicação gotejam um fluido escuro após as 3 da manhã. Não é soro fisiológico. Não deixe que encoste na sua pele. Os arquivos médicos do porão se reorganizam sozinhos. Se encontrar um prontuário aberto na sua frente, saia imediatamente. Ele está te catalogando. Cuidado com outros que parecem presos como você. Nem todos que usam um jaleco ainda têm um coração batendo. Teste o pulso deles, se tiver a chance. A última página tinha uma nota apressada. Estou presa aqui há 4 plantões. Não acho que chegarei ao 5º. A saída está no antigo centro cirúrgico, mas a porta só se abre às 6 horas em ponto. Por 1 minuto. Sobreviva. Helena, enfermagem, 2018. Olhei para a data no meu relógio. Isso foi há anos. O medo gelado se transformou em pânico puro. Meu relógio marcava 3h55. Eu tinha 5 minutos para ficar o mais longe possível do subsolo. O hospital à noite é outro universo. Os corredores se esticam, as sombras brincam com sua mente. Eu podia jurar que os manequins de ressuscitação na sala de treinamento viravam a cabeça para me seguir enquanto eu passava. Às 4h10, vindo do poço do elevador, eu ouvi o som inconfundível de pratos e talheres se chocando. E depois, um som de mastigação,
um mastigar molhado, faminto, com estalos de ossos. A regra número 1. Agradeci a Deus por estar a andares de distância. Eu estava quase na escadaria de emergência quando ouvi o rangido de rodas, um carrinho de limpeza, e com ele, passos lentos, arrastados. Do final do corredor, a figura de seu Aníbal emergiu das sombras. Ele era um homem baixo, calvo, que sempre parecia cansado. Mas agora, sob a luz verde de emergência, seus movimentos eram estranhos. Articulações que se dobravam em ângulos estranhos, como uma marioneta com as cordas emaranhadas. Lembrei da regra 3. Não havia onde se esconder. Fiz a única coisa que pensei. Joguei-me em uma das macas encostadas na parede. Fechei os olhos e controlei minha respiração. Fingi que estava um corpo esperando para ser levado ao necrotério. Seus passos pararam ao meu lado. Senti seu cheiro, naftalina e algo mais. Algo doce e podre, como carne esquecida. Doutor, está atrasado para a sua cirurgia. Sua voz era um chiado, como se a poeira de décadas estivesse em suas cordas vocais. Eu não me mexi, não respirei. O silêncio se esticou. Então eu senti. Algo gelado e seco como papel tocou a parte de trás do meu pescoço. Não era uma mão. Era mais duro, com uma textura áspera. Um dedo ossudo. Vamos ver seus sinais vitais. Ele sussurrou. Todo meu corpo gritava para correr, mas a regra, não deixe que ele toque em você. Eu estava falhando. Num último ato de desespero, deixei meu corpo amolecer completamente. Minha cabeça pendeu para o lado com a boca entreaberta, como um cadáver de verdade. Houve uma pausa, e então um som de desapontamento, um estalar de língua. O dedo se retraiu. Ouvi o carrinho de limpeza ranger e se afastar. Esperei até o som desaparecer completamente antes de me levantar tremendo. A escadaria estava a metros de mim. Eu mergulhei nela, descendo para o porão, para o arquivo. Parecia o lugar mais seguro. Eu estava na metade do caminho quando começou. Uma voz feminina, calma e etérea, ecoou pela escadaria, parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Código azul, centro cirúrgico. Código azul, centro cirúrgico. A regra número 2. Mas a voz era tão clara, tão real. E se fosse um paciente de verdade? Um resquício de meu juramento médico me fez parar. Eu só precisava dar uma olhada. Um corredor levava ao antigo centro cirúrgico. A voz parecia me chamar, me puxar. No meu bolso, o prontuário que eu peguei pareceu pesar 1 tonelada. Um lembrete físico. Helena. Ela quer companhia. Tapei os ouvidos com força e corri escada abaixo. A voz ficou mais alta, mais irritada, distorcendo-se de um chamado de emergência para um grito de fúria antes de ser cortada por um chiado de estática. A porta do arquivo estava trancada. Claro. Olhei para o meu relógio. 0448. A bateria estava em 42%. Eu precisava economizar. No escuro, vi um brilho fraco vindo debaixo da porta. Olá? Uma voz sussurrou de dentro. Tem alguém aí? Eu quase chorei de alívio. Sim, meu nome é Luiz, sou residente, estou preso aqui fora. Afaste-se da porta. Ouvi o som de uma fechadura sendo forçada e a porta se abriu. Uma jovem com um jaleco de laboratório me puxou para dentro. Apague a luz, ela sibilou. O arquivo era gigantesco, prateleiras de metal indo até o teto cheias de milhares de prontuários. A única luz vinha de frascos de amostras biológicas que brilhavam com uma fosforescência azulada. Havia mais 2 pessoas com ela. Um cara forte com uniforme de enfermagem e outra moça com um jaleco de residente, assim como eu. Eu sou Carla, disse a moça do laboratório. Este é Marcos, da enfermagem. E essa é Sofia, da pediatria. Como vocês... Eu perguntei. Plantões diferentes. Mesma armadilha, disse Marcos, a voz tensa. Eu estou aqui há 2 noites, a Sofia há 3 noites. Você achou o prontuário 0, afirmou Sofia, notando o arquivo na minha mão. Nós também. Cada um de nós encontrou uma cópia. Acha que a Helena está tentando nos ajudar? Perguntei.
Sofia riu. Um som sem humor. Nós a chamamos de a voz. E não, ela não está tentando ajudar. Ela é a isca. Ela é um deles agora. Acreditamos que cada regra é na verdade uma entidade. Um fantasma. Um monstro. O que quer que seja. O Aníbal é o guardião. O que quer que esteja na cafeteria são os comensais. Helena é a voz. Eles são ex-funcionários? Eu gaguejei. Eles são o que sobrou deles. O hospital. Ele absorve as pessoas. E o Prontuário Zero não é um guia de sobrevivência. É um cardápio. Ele nos leva direto para eles. Um farfalhar suave veio de um dos corredores distantes do arquivo. O som de papel deslizando contra o metal. Merda, estamos atrasados, disse Marcos olhando para o relógio. Os arquivistas estão começando. Regra 5. Temos um esconderijo, disse Sofia, nos guiando por um labirinto de prateleiras. Uma antiga sala de revelação de raio-x. Eles não parecem entrar lá. Nós nos esprememos na pequena sala escura, bloqueando a porta com um arquivo de metal pesado. Do lado de fora, o som de prontuários sendo abertos e fechados, de páginas sendo viradas por mãos invisíveis ecoava pelo arquivo. O que é este lugar? Sussurrei. Achamos que o hospital foi construído em cima de algo, explicou Carla. Uma anomalia biológica contagiosa. Encontramos as anotações de um pesquisador dos anos 70, Dr. Arnaldo Reis. Ele chamou de anomalia biológica contagiosa. Ele achava que podia curar tudo. Em vez disso, ele abriu uma porta. Uma porta para onde? Para um lugar onde a biologia funciona de forma diferente, onde a morte não é o fim, mas uma transformação. E a porta, segundo Reis, balança para os dois lados. O que permite a entrada também permite a saída. O som lá fora parou. O período dos arquivistas havia terminado. Precisamos encontrar as anotações completas de Reis, eu disse. Se há uma saída, está nelas. É arriscado, alertou Marcos. O próximo ciclo é o gotejamento. As bolsas de soro, elas são agressivas. É a nossa única chance, insisti. Nós nos separamos, usando walkie-talkies que Marcos havia encontrado, prometendo nos encontrar no balcão central do arquivo. Eu me movi em silêncio, o feixe da minha lanterna dançando sobre os nomes e datas de pessoas mortas há muito tempo. Encontrei o arquivo de Reis. Pessoal, achei, sussurrei no rádio. Ele escreveu: a chave não é um objeto, é um catalisador. O tecido vivo original que abriu a anomalia é a única coisa que pode fechá-la. A amostra original está preservada, a fechadura e a chave. Uma explosão de estática cortou minha transmissão. Luiz, volte agora! Gritou a voz de Carla. O gotejamento começou mais cedo, o ciclo está mudando. Ouvi um som borbulhante. De uma prateleira próxima, uma bolsa de soro pendurada em um suporte esquecido começou a gotejar um líquido preto e espesso no chão. A poça se moveu, estendendo um tentáculo fino na minha direção, como se estivesse me cheirando. Eu corri. O líquido me perseguiu, deslizando pelo chão com uma velocidade profana. Estou preso! Cercado! Gritei no rádio. Suba aí alguma coisa! A voz de Marcos respondeu. Saltei para cima do balcão central, uma ilha de madeira no meio do oceano de escuridão líquida. Foi quando vi as gavetas de amostras. Abri uma, dentro, centenas de lâminas de microscópio. Peguei uma. Reis Arnaldo. Amostra de tecido. 1978. A amostra original. A chave. Olhei para cima e vi os outros fazendo caminho em minha direção, pulando entre os topos das prateleiras para evitar o chão. É uma armadilha! Gritei, segurando a lâmina. O Prontuário Zero não nos levou até a saída, nos levou até a chave. O hospital queria que a encontrássemos. Por quê? Gritou Sofia, equilibrando-se. Para fecharmos a porta, eu disse. Talvez nem tudo que foi absorvido queira que a porta continue aberta. Marcos estava logo atrás dela. A prateleira em que ele pisou gemeu e cedeu.
Ele caiu com um grito, aterrissando não no líquido, mas numa área seca. Mas a queda atraiu a atenção de outra coisa. Das sombras entre as prateleiras, uma figura se arrastou. Um paciente, com o roupão do hospital, mas seus membros eram longos demais. Sua boca se abria em um buraco negro e faminto. Ele agarrou Marcos. "Corram!" Marcos gritou enquanto a criatura o arrastava para a escuridão. Nós não pensamos. Nós pulamos, corremos, escalamos, fugindo do som terrível que veio em seguida. Nós o deixamos para trás. Chegamos ao antigo centro cirúrgico. A porta de metal pesado tinha uma pequena fenda de vidro no nível dos olhos. No centro da sala, o ar tremeluzia, uma ferida no tecido da realidade. A porta de Reis. "O que fazemos?" afegou Carla. "O tecido, a lâmina, precisa ser destruída na anomalia", eu disse, a certeza vindo de um lugar que eu não entendia. Me aproximei, a porta me puxava, um vácuo sugando meus pensamentos, minhas memórias. No último segundo, joguei a lâmina de vidro na fenda. Houve um flash de luz cegante, um som como 1000 vidros se quebrando. A fenda começou a se fechar, colapsando sobre si mesma. Uma onda de choque nos jogou para trás. As paredes do hospital tremeram. O chão rachou. "Está desmoronando!" gritou Sofia. Corremos. Corremos como nunca antes, subindo escadas enquanto o hospital se desfazia ao nosso redor. O teto desabou atrás de nós. Chegamos ao térreo e nos jogamos através das portas de vidro da entrada principal, que se estilhaçaram com o colapso. Caímos na calçada, ofegantes, enquanto atrás de nós, o Hospital das Clínicas, ou pelo menos a ala norte, implodia, afundando na terra como se nunca tivesse existido. O primeiro raio de sol da manhã tocou nossos rostos. Meu relógio marcava 0h01. Nós sobrevivemos. Semanas depois, fomos transferidos para outro hospital para terminar nossa residência. Um prédio novo, moderno, sem a história sombria do HC. Na primeira noite do meu primeiro plantão, fui receber o relatório do segurança noturno. Ele se virou para mim. Era um homem baixo, calvo, com um sorriso cansado. "Bem-vindo, doutor", ele disse, sua voz um chiado familiar. "Meu nome é Aníbal. Espero que tenha um plantão tranquilo." Atrás das costas, em sua mão enluvada, eu vi o brilho de algo que ele segurava. Uma pequena lasca de vidro de uma lâmina de microscópio, brilhando com uma pálida luz azul. O plantão silencioso nunca termina. Ele apenas se muda.